O tema da minha ministração hoje é: escolhas erradas desgraçarão a sua vida. Ruth, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Até aí tá bom. Olha para cá, por favor. Aqui é uma das cenas mais trágicas que uma mulher poderia viver naquela época. Haja vista que não havia INSS, não havia aposentadoria. Quando o marido morria, era sustentada pelos filhos, e os filhos também tinham morrido, ou seja, Ruth de fato estava a Deus dará. Eu não sei se você já deve ter visto, com certeza, alguma espécie de linchamento público. Como assim? Nós costumamos ver linchamentos virtuais. Na minha cidade, lá em Pindamonhangaba, ontem, fizeram um ao vivo com um rapaz que matou uma menininha de 1 ano e 3 meses, incendiaram a casa em que ele morava. Tribunal do crime é uma coisa comum no Rio de Janeiro. Essas coisas, na verdade, são homens tentando resolver as coisas à sua maneira. Já que a justiça não chega rápido, nós faremos a nossa justiça. Se a justiça tarda, nós damos um jeito com a nossa própria mão. Você sabia que muitos de nós, às vezes, tentamos resolver muitas coisas ao nosso bel prazer, de acordo com aquilo que nós achamos melhor. E nem sempre a maneira em que nós tentamos resolver a nossa vida é a forma que Deus queria que nós resolvêssemos. Quantos, às vezes, estão no trabalho há anos, só que, de repente, a prosperidade não vem, a promoção não vem. Então, como ele estava sendo honesto e a prosperidade não veio, ele bola um jeito de ganhar um pouco mais de dinheiro. De que forma? Às vezes passando o patrão para trás. Às vezes é na igreja. Dificuldade de arrumar alguém, esperando o príncipe encantado e nunca que aparece. Então o que muitos fazem numa hora dessa? A idade vai chegando, como não aparece, se desesperam, procuram lá fora e vão praticar o namoro missionário. Eu vou, evangelizo e trago para a igreja. Hoje aqui nós veremos o começo da história de uma família que se desgraçou totalmente por conta de uma escolha errada. Por conta de um homem que, quando precisava ser cabeça e tomar a decisão correta, trouxe prejuízo, não apenas para si, mas para sua esposa, para os seus filhos e para toda a sua casa. Fome, miséria e morte. Tudo por tentar dar o próprio jeito na vida e não se submeter àquilo que era a vontade do Senhor. É basicamente essa história aqui do livro de Ruth, começando com Elimeleque. Eu quero passar então alguns princípios aqui esta noite. E o primeiro, dá para pôr ali, William? Acho que dá, né? Não estou vendo, mas vocês conseguem ver. O primeiro princípio que nós vemos aqui: nas dificuldades da vida nós devemos ter fé. Sim, porque passamos por dificuldades, todos nós, sem exceção. Alguns em períodos maiores, outros em períodos menores, mas a dificuldade faz parte da vida. No versículo 1, vai dizer, né? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi. O contexto aqui do livro de Ruth, eles estavam vivendo na época dos juízes, estava terminando a época dos juízes. Ruth é basicamente a ponte entre o término do período dos juízes, quando eles julgavam, e o início da monarquia, quando Saul é instituído o primeiro rei em Israel. Eles estavam na terra prometida, eles estavam na terra a qual Deus os colocou, só que parecia que mesmo ali, debaixo da vontade do Senhor, eles se esqueceram que aquilo era a vontade de Deus para eles. A época de juízes foi uma época terrível, muito derramamento de sangue. Alguns juízes eram terríveis. Havia um tempo de instabilidade naquela época, assim como nós vivemos hoje também. A época de Ruth não era diferente. Não havia um governo centralizado. Havia uma época de idolatria. E é por isso que Deus está aqui punindo o povo. Tanto é que falta pão em Belém, que é a casa do pão.
Há 3.000 anos, mais ou menos atrás, o povo estava sendo punido por Deus por conta da idolatria. Mas perceba que hoje não muda muito. Hoje nós vemos a idolatria, inclusive dentro da igreja cristã. Nós vemos servos de Deus que idolatram o dinheiro, idolatram o prazer, idolatram o bem-estar. Não está muito longe da nossa realidade. Em Juízes vai dizer que a época era tão feia que cada qual fazia aquilo que achava mais reto. Em se tratando do povo, não havia absolutos. E também em relação dos juízes, cada qual fazia aquilo que era mais reto. Perceba que é quase que um paralelo perfeito à nossa sociedade. Nós vivemos em uma época onde, de fato, cada juiz faz aquilo que acha mais reto. Nós temos 11 supremos em nossa Suprema Corte, e cada um interpreta a Constituição do jeito que lhe cabe, do jeito que lhe acha melhor. Nós vivemos uma época em que não há absolutos, não há verdades absolutas. Cada qual tem a sua verdade. Tudo isso graças a um grande sábio, entre aspas aqui, é claro, chamado Paulo Freire, que dizia assim: não há saber mais ou saber menos, apenas saberes diferentes. Ou seja, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e todos nós estamos felizes. Eu lembro, tinha escrito um artigo nesse sentido, mais ou menos, há um tempo atrás, e uma moça entrou me respondendo, no Facebook, e eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V naquilo que ela escreveu. Põe ali, William, por favor. Eu não editei nada, eu só copiei. Dá para colocar ali, depois Paulo Freire? Ela escreveu assim. Pode pôr para frente. Aí. Não fui eu que escrevi, pelo amor de Deus, não você pensa, pastor analfabeto, hein? Não fui eu. Para quê? Voltarem às aulas, se esse, tudo junto, se esse ano é com H, se esse ano é um ano perdido, em todos os sentidos. Eu evito, às vezes, entrar em debates pífios, quando chega nesse nível, mas isso realmente eu não consegui resistir. Eu respondi, ela falei para a moça, olha, é para que as crianças, quando crescerem, não passarem vergonha em rede social, como adultos estão passando. E, para o meu espanto, sabe qual foi a resposta que eu tive? Isso é preconceito linguístico. Eu quase que desfiz minha conta no Facebook. Falei, não vou aguentar. Não dá. Mas essa é a época. Perceba que não há valores absolutos. A época de Juízes não é diferente da nossa época. Na época de Ruth, cada um fazia aquilo que achava melhor. Cada um ia pelo seu próprio caminho. E para piorar as coisas, diz a Escritura que uma fome acometeu aquele povo. Ou seja, as coisas já estavam ruins e acabaram piorando. Só que essa não foi a primeira vez que, de fato, Deus puniu o seu povo com fome por conta do pecado. Nós vimos outras passagens da Escritura, onde uma forma de Deus punir o seu povo é justamente assim. Lembrando, eles estavam justamente onde Deus tinha prometido. Em Belém, na terra prometida. E justamente em Belém, na casa do pão, como eu disse, não havia pão. E o que eles fizeram? Em vez de buscar em Deus a solução para os seus problemas, em vez de buscar que Deus pudesse resolver aquela situação, em vez de clamar a Deus para que Deus pudesse dar uma saída, sabe o que Elimeleque fez? Ele não dobrou o seu joelho e foi orar. Ele não consultou a Escritura para saber a vontade de Deus, mas ele teve uma ideia. Olhou para Moabe e disse, vamos para este canto. Nós não somos muito diferentes. Há situações em nossas vidas que nós, de fato, queremos tomar as rédeas das mãos de Deus e fazer aquilo que nós achamos melhor. O que te faz, meu irmão e minha irmã? A deixar de confiar em Deus e a enveredar pelo caminho do eu sei mais. Não, Deus, Ele pode sim falar na minha vida, mas quanto a isso daqui, eu vou tomar a direção. Quantos casos eu já ouvi de mulheres que, com medo de perder o trabalho, se corrompem, saem com o chefe? Homens que, às vezes, por medo de sua integridade no trabalho, causar a demissão, acabam se corrompendo juntamente. Quantos, às vezes, clamam a Deus por uma cura? E, às vezes, Deus não cura. Ou você acha que, de fato, todas as vezes que orarmos, o Senhor irá curar? Ora, tem dias que não. Paulo não foi curado. Orou 3 vezes, Senhor, se possível, tira esse espinho. Que muitos teólogos vão dizer que era uma enfermidade. Deus não curou.
Daí o que muitos fazem numa situação dessa? Apelam para o curandeiro de plantão. É o medo de ficar sozinho e corre para os braços de qualquer um. Mas o que o livro de Ruth vai nos ensinar é que, independente da dificuldade que você venhamos a passar, a nossa fé em Deus deve permanecer. A nossa fidelidade àquilo que o Senhor nos ordenou, ainda que isso nos custe emprego, ainda que isso nos custe família, ainda que isso nos custe a morte, a nossa fidelidade deve sempre se manter. Então este é o primeiro princípio. Nós devemos sempre manter a nossa fé em Deus. O segundo, o pecado só piora as coisas. Este é o grande problema do ser humano. As coisas estão ruins por conta de um pecado. E a forma que ele tenta resolver, sabe qual é? Colocando mais pecado ainda em cima. Acrescentando um pecado. Isso só faz com que as coisas piorem. É só você ver o caso de Elimeleque. Não tinha pão. Estava faltando comida. E então ele teve uma brilhante ideia de fazer o quê? Ir para Moabe. Lembra de onde surgiu a nação moabita? A nação moabita surgiu de um incesto. Filhos que embriagaram o próprio pai, tiveram relação com eles, para que então a descendência pudesse permanecer. Os moabitas não eram bem vistos aos olhos do Senhor. Os moabitas eram proibidos de participar dos cultos da congregação. Se Elimeleque apenas consultasse a Escritura, perceba, há coisas que sim temos que orar, para saber a vontade do Senhor. Mas há coisas que estão explícitas na Escritura. Basta lermos e termos a vontade de obedecer. Aqui as coisas estavam difíceis, então o que Elimeleque pensa? Não, eu vou para Moabe, lá parece que as coisas ficarão melhor. Ele anda pela vista, assim como fez Ló. Quando Abraão chega e diz para ele, olha meu sobrinho, essa terra está pequena demais para nós dois, precisamos nos separar, você tem muitos bens, eu também tenho muitos. Então, se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu irei para a direita. Diz a Escritura que Ló observa apenas aquilo que é natural. As campinas verdes. Segue aquele caminho. E você sabe qual foi o final dele. Se não for a Deus ter misericórdia, de fato também teria morrido. Mas perceba, Elimeleque ele toma a decisão pensada de deixar o povo de Deus. Porque era exatamente isso que ele estava fazendo. Temporariamente eu preciso me retirar deste lugar devido às dificuldades. Vou para um lugar que não é a vontade do Senhor, mas assim que der, eu volto. Eu sei que na cabeça de muitos pode pensar assim, olha, mas Elimeleque estava numa situação difícil, de emergência, ele queria apenas resolver o problema e depois voltaria. Elimeleque estava preocupado com a sua família, isso é até louvável. Pensando que ia ter dificuldades em alimentar sua esposa e seus filhos, por isso ele saiu dali. Qual o problema? Qual o problema com migrações em você sair da sua cidade e trabalhar na cidade vizinha? Ou você sair do seu estado para trabalhar em outro, ou até mesmo fora do país? Não há nenhum problema em relação a isso. O problema é quando você sabe que a vontade de Deus não é ir para aquele lugar e mesmo assim você é teimoso. Elimeleque ele está expondo aqui, na verdade, um coração que não cria na provisão de Deus. Ele sabia que Deus era o supridor da nação. Mas naquele momento ele estava dizendo, não, mas eu acho que na minha vida e com a minha família serão diferentes. Porque situações limites, de fato, nos colocam à prova. As circunstâncias que a nossa fé vai ser testada. Todos nós, sem exceção. Haverá momentos que você vai pensar, e agora? E às vezes o seu coração está inclinado para fazer algo. Você vê, parece que a escolha é a melhor possível, mas de acordo com aquilo que a Escritura diz, você sabe, não é este o caminho. Talvez seja essa uma das decisões mais difíceis do ser humano. E uma das orações mais difíceis que alguém pode fazer, aquela que Jesus fez. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Elimeleque sucumbiu diante dessa sinuca de bico e preferiu seguir aquilo que ele achava melhor. A consequência, desgraça em cima de desgraça. Em vez de se humilhar e buscar a vontade de Deus, ele tentou dar o seu próprio jeito. A consequência, não apenas ele se deu mal. É interessante que diz a Escritura que aqui eles tinham posses. Estavam passando por um momento de dificuldade, isso é verdade. Mas eles tinham posses. E lembrando, você não vê um êxodo maciço de famílias saindo de Judá, de Belém, seguindo para outro lugar. Não, é bem provável que foi apenas ele, sua família e alguns outros.
Você não via assim como nós vemos na Venezuela. Ali sim, há um êxodo maciço de pessoas saindo da opressão para vir para o nosso país, que não é tão bom também, né? Mas não era este o caso. Eles estavam deixando o lugar que Deus tinha dado. Em outras palavras, estavam dizendo assim: para mim, a abundância financeira está na frente da obediência ao meu Senhor. Para mim, o quanto eu ganho ou deixo de ganhar é quem governa a minha vida, e não a palavra de Deus. A fome era só em Judá. Ele não poderia ter ido em outra tribo? Procurado recursos dentre os seus próprios irmãos ali? Claro que poderia. Agora, você percebeu que às vezes nós caímos nesta mesma cilada? Às vezes estamos com um problema no casamento, na criação dos filhos. E então o que fazemos? Em vez de procurarmos a orientação da palavra, do nosso pastor, do nosso líder do pequeno grupo, nós vamos procurar orientação em quem? Paulo Coelho. Daí você quer firmar o seu casamento naquelas músicas belas. Lembra do Vinícius de Moraes? Eu sei que vou te amar. Aquela letra maravilhosa. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Diz o homem que casou 9 vezes. 9. Perde apenas para a Gretchen, né? Foi para a 18ª agora. Mas perceba, em que você coloca o alicerce? É na palavra de Deus que você direciona a sua vida, a sua casa, seus filhos, sua família? Ou nesses conceitos que o mundo dá, que eles mesmos acabam não seguindo? Elimeleque saiu, se arriscou. Ele sabia. A partir do momento que ele pega os seus 2 filhos e vai para Moabe, a possibilidade de seus filhos casarem com irmãs, com crentes, era 0. Ou você acha que ele ia achar crente em Moabe? Não ia. Ou seja, ele já colocou em risco a vida de seus filhos, o futuro deles. E de fato foi isso que aconteceu. Eles casaram com 2 moabitas. Quando ele arranca os seus filhos ali do seio do povo de Deus e os leva a uma terra a qual Deus não tinha ordenado, ele, como pai, está comprometendo completamente o futuro, não apenas dos filhos, mas de toda a sua geração. É por isso que cabe a mim e a você, de fato, prestarmos atenção nas amizades dos nossos filhos. Se o seu filho, meu irmão e minha irmã, os amigos deles são todos de Moabe, você vai esperar que seu filho ore, tenha paixão por Deus, tenha temor ao Senhor? Não vai ter. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Quem é rei? É aquele que governa a nossa vida. Mesmo que Elimeleque sabia que Deus era o rei dele, naquele momento ele estava dizendo: não, nessa situação eu me governarei. Eu andarei segundo o meu caminho. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim como Elimeleque. Sabe por quê? Porque você tem espelho em casa. Por diversas vezes, nós, mesmo sabendo aquilo que é a vontade do Senhor, somos teimosos. E por conta disso, desgraça. Não há outro caminho. Até que haja arrependimento, não há outro caminho. Nós agimos contrário à vontade do Senhor. E vamos esperar colher o quê? Bons frutos? Claro que não. É por isso que diante de decisões sérias, muitas coisas você deve orar. Mas outras, meu irmão, está claro na Escritura. Basta apenas a boa vontade de fazê-la. Daí você está lá, desesperada para Deus arrumar o marido. E você sabe que o princípio é cristão casar com gente do povo de Deus. Mas você olha uma igreja desse tamanho e não consegue achar ninguém à sua altura. Vai para onde? Vai para a rua. Aí depois apanha cedo, à tarde e à noite. E diz: por quê? Será que foi porque você não ouviu os seus pais, o seu pastor, os seus irmãos? E por conta disso está colhendo essas consequências? Eu lembro de um irmão me dizendo que ele estava com uma ótima oportunidade de trabalhar fora do país. Um salário maravilhoso. Ele disse para mim: pastor, mas eu não vou. Eu falei: por que, criatura? Ela não tem nenhuma igreja decente por perto. Porque você sabe, a Europa tem se esfriado a cada dia mais. Os amigos me contavam que o lugar que eles foram tinha culto a cada 3 meses. 3 meses. Então este irmão firme disse para mim: pastor, eu não vou. Por quê? Porque lá não tem igreja. Eu falei: irmão,
está falando isso de verdade? É só por esse motivo? Ele, sim. Por mais que eu seja um cristão firme, ele disse. Eu vou me firmar no quê? Se não tem nada que eu me agarre lá. Sozinho. Sem igreja, sem irmãos. Não, eu prefiro ganhar menos, mas aqui. Elimeleque não pensou em nada disso. Da mesma forma eu e você. Não faça as coisas do seu jeito. Além do mais, Moabe era caminho de Jericó. Para chegar em Moabe, ele passaria por Jericó. Ali Deus estava dando mais uma chance para Elimeleque. Para que ele olhasse aquelas muralhas, para que ele olhasse aquela cidade e lembrasse, Deus fez um milagre aqui. Nós não tínhamos possibilidade nenhuma de vencer esse povo, de derrubar essas muralhas, mas Deus, no grito, nos fez vencer. Se ele então fizesse apenas essa reflexão, dava tempo de voltar. Mesmo com aquele evangelismo ali, na cara dele, ele não ouviu a voz do Senhor. Quanto a mim e a você, a nossa situação pode ser extrema. Mas nós não devemos sair do caminho. Ainda que venhamos a perecer, mas que venhamos a perecer em obediência. Não faça a sua maneira. Não faça como Abraão, ao qual Deus prometeu a ele um filho, e ele tentou dar um jeitinho brasileiro. Calma aí, eu estou muito velho, acho que não vai dar certo. Sua esposa o instiga, ele vai ter um filho com sua amante legalizada. E então Deus, quando ele vai chamar Abraão, para dar a Abraão a sua missão, ele diz, Abraão, pega teu filho, teu único filho. Lembrando, ele tinha 2. Mas ele diz, pega teu único filho. Por que Deus disse, pega teu único filho? Ora, porque aquele no jeitinho de Abraão não valeu. Filho é aquilo que eu prometi para você. Seu filho é Isaac. Pecado, desobediência, nunca ajudam uma situação difícil. Muito pelo contrário, só atrapalham. E para encerrar, põe o terceiro aí, por favor, meu irmão. O terceiro princípio é o seguinte. Um pecado gera mais pecado. Olha o que diz o verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Desobediências sucessivas e aparentemente justificáveis. Por quê? Eu estou cuidando da minha casa. Esta é a ordem do Senhor. Cuide dos seus. Então, Elimeleque quase que justifica a sua desobediência. Coisa que nós estamos bem acostumados, às vezes, a fazer. Senhor, olha, aqui eu estou errando, mas é por uma boa causa. Eu sei que não é tão correto assim, mas tem gente que faz pior. Tem misericórdia de mim. Olha, eu vou fazer isso daqui, mesmo em dúvida se é a vontade do Senhor ou não. Na verdade, no fundo, você sabe que não é. Mas você é teimoso, você é como Elimeleque e diz assim, não, eu farei. Se não for a vontade de Deus, ele vai impedir. Se não impedir, é porque assim ele o quis. Você sabia que nem sempre Deus impedir significa que Deus está aprovando? Este foi o caso de Saul, o primeiro rei. Não era a vontade do Senhor uma monarquia naquele momento. A vontade de Deus é que sua nação continuasse a ser teocrática, onde Deus governa. Só que o povo via os povos vizinhos todos com reis. E então eles começaram a instigar ao Senhor. Dai-nos um rei, dai-nos um rei, dai-nos um rei. E o Senhor, não por ouvir a petição deles, mas como punição, diz a Escritura que ele institui Saul. Como diz no Salmo 106, verso 15, deu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Ou seja, nem tudo aquilo que Deus nos dá, devido a tanta insistência, significa que Deus está aprovando. O caminho da vida não é buscar, o caminho da felicidade não é buscar o melhor para mim e para você. Sabe qual é o grande caminho da felicidade do cristão? É buscar a fidelidade a Deus. Não é a cidade que você acha melhor. Não é o trabalho que você acha melhor. Não é a igreja que você acha melhor.
mas é procurar ser fiel ao Senhor, ser obediente ao seu Deus, mesmo em períodos de escassez, mesmo em dias de dúvidas, mesmo em dias de angústia. A nossa fidelidade deve sobrepor a todas essas coisas. O caminho mais fácil nem sempre é o caminho correto. E o caminho que conduz à vida, na maioria das vezes, vai ser estreito. Sim, na maioria das vezes vai ser estreito. Mas uma coisa é fato: o pecado ele não é seguro. O pecado é algo que foge do nosso controle. Perceba, Elimeleque, ele é um pequeno errinho. Não, eu só vou dar um pulinho aqui do lado. E depois eu acabo voltando e resolvo os problemas. Mas você sabe que o pecado ele foge de controle. O pecado é como fogo. Esses dias eu estava lá na rua da minha casa e a prefeitura tinha feito um entulho de grama, de um monte de coisa, que tem um canteiro em frente à minha casa. E eu fui queimar uns documentos ali com meu filho. Algo básico, queima, joga fora, acabou. Pegou fogo quase em tudo. Tive que sair correndo, buscando mangueira, pedindo ajuda com balde. E enfumacei a vizinhança inteira. O pecado, ele foge de controle. Às vezes nós achamos que, não, é só isso aqui, mas depois eu arrumo. Não, não é. Às vezes é aquela mentirinha básica para se dar bem. E para acobertar aquela mentira, sabe o que você terá que fazer? Contar outra mentira. Mentiras são sustentadas apenas com mentiras. É algo escondido. Que você pensa assim, olha, mas isso aqui ninguém verá. E a consequência daquilo ali é desgraça em cima de desgraça. É aquela pornografia no celular com aquela senha que dá um monte de volta lá, que a sua esposa, seu marido nunca vai descobrir. Daí você pensa, isso aqui está sob controle. Uma boa dica, sabe qual é? Se a sua esposa não pode ver o que você está vendo, você também não pode ver. Simples. Se os seus pais não podem ver aquilo que você está assistindo, é porque você também não pode ver. O pecado de Elimeleque trouxe desgraça a toda uma família. Para que eu e você venhamos a lembrar que o nosso pecado não desgraça apenas a nossa vida. Não. Ainda que nós venhamos a morrer por conta do nosso pecado, não traremos angústias apenas para nós. O cônjuge sofrerá, filhos sofrerão, amigos, irmãos ao nosso redor também irão sofrer. Foi isso que aconteceu com o pecado de Elimeleque. Lembrando, o plano dele era apenas passar um tempinho em Moabe. Eu vou resolver o problema da fome e já volto. Foram-se ali uma década. Foi-se ali uma década, 10 anos. O pecado ele foge de controle. Um abismo chama outro abismo. E perceba, o filho mais velho, Malom, viu o seu pai morrer. Ele poderia pensar, meu pai quebrou a aliança. Viemos para cá buscar a prosperidade e o que nos alcançou foi mais miséria ainda. Por conta disso ele morreu. O que eu devo fazer agora como chefe da casa? Arrepender e voltar. Mas ele não faz isso. Permanece. O filho mais novo continua no mesmo caminho. Olha a importância do exemplo que nós damos aos nossos filhos. É aquilo que já dizem, né? O que você é fala tão alto que seu filho não consegue ouvir o que você diz. Elimeleque estava mostrando de forma prática como não servir a Deus. Os filhos permanecem, casam-se com mulheres pagãs e acabam morrendo também. Você imagina? No dia em que o filho mais velho chegou para o seu pai e disse, pai, arrumei uma noiva. Então o pai olhou para ele e disse, filho, mas essa não é do povo de Deus, você sabe que não podemos. Você acha que Elimeleque de fato tinha peito para falar isso para o seu filho? Talvez se ele falasse, ouviria de baixo e pronto. Pai, mas nós já quebramos a aliança lá atrás, estamos todos errados. Um erra mais, um erra menos, pelo menos aqui eu vou ter algum prazer, já que a gente está perdido mesmo. Para aumentar a desgraça, os dois morrem. Noemi começa a empobrecer. O plano que era para se satisfazer de uma escassez, acaba piorando ainda mais as coisas. Perceba a desgraça que o pecado traz. Noemi viúva, sem os dois filhos, nora de outro povo, longe de casa e numa miséria total. Pastor, mas eu creio que o Senhor, Ele sara, Ele perdoa e Ele transforma histórias. E de fato faz. Este é o enredo aqui do livro de Ruth.
Nós vemos Deus de forma miraculosa agindo na vida dessa mulher. Só que nós cremos que Deus faz. Mas você não deve se apegar a isso como uma vantagem para fazer algo errado, sabendo que se você pedir perdão, Deus vai perdoar. Não, não podemos fazer isso. Não, eu vou errar aqui, mas eu sei que depois eu pedir perdão, o Senhor vai perdoar. Ele vai perdoar toda vez que você colocar a mão no fogo, ainda que seja propositalmente. Ele vai perdoar. Só que a má notícia é, a sua mão sempre vai ser queimada. Sempre. Ainda que você seja teimoso, as marcas do pecado sempre ficam e você terá que conviver com elas. No final, no capítulo 4, a história é maravilhosa. Nós vemos que aqui no capítulo 1, Noemi, ela já depois de tanta desgraça, ela regressa. Só que ela regressa. O Senhor começa a agir miraculosamente em sua vida. Só que o marido não volta. Os 2 filhos continuam mortos. Esse espaço no coração, esse vazio, continua para o resto de sua vida. Ainda que Deus tenha sido misericordioso com elas. As posses voltaram, o marido e os filhos não. Para que você venhamos de fato a entender que todo pecado confessado sempre haverá perdão. Só que as consequências estão aí. Eu tenho conhecido que ele já casou mais de uma vez. E ele tem 4 filhos, um de cada mulher. O quarto com a esposa atual. Parece que agora endireitou. Pastor, o senhor crê que Deus pode fazer? Claro que creio. Mas existem 3 ex. 3 pensões. E olha a desgraça que é. Às vezes ele vai com a esposa, pegar um dos filhos para passar final de semana. Uma das ex entrega o menininho de baby doll, de camisola, só para provocar a outra. Essa é a desgraça do pecado. Portanto, cuidado com suas escolhas. A maioria das nossas escolhas estão fáceis de fazer de forma acertada. Basta ler a Escritura, basta consultar a Deus. Eu sei que algumas coisas são mais difíceis. Uma vez uma irmã me disse, pastor, eu vou fazer vestibular e eu estou em dúvida entre este e aquele. Qual o senhor acha? Eu não acho nenhum. Você acha que eu vou me meter nisso? Nunca. Se eu falo minha opinião, daqui a pouco ela vai lá e faz negócio errado e lá na frente não dá certo. A culpa vai ser de quem? É minha e de Deus, porque Deus falou errado para mim, ou eu errei. Falei, irmã, vai lá e ora, vê o que você acha melhor. Essas coisas não dá para saber. Agora, escolher uma esposa fica fácil, né? Olha para ver se é cristã de verdade. Esses dias, já estou encerrando, eu estava ensinando meus meninos, e eu dando exemplo para eles, que olha, aconteça o que acontecer, crente só casa com crente. E o mais velho está com 15 anos já, né? Eu já falei para ele que está vencendo o tempo dele em casa já, precisa dar um jeito. E eu falei para ele, olha, vamos colocar aqui, tentando incutir isso na cabeça deles, né? Vamos colocar que existem apenas 2 moças no mundo. 2. A fulana aqui, que você sabe que é bonita, linda, mas não é crente. E a ciclana, que não tem tanta beleza exterior. Mas é a mulher de Deus. Com quem você casaria? O tempo todo apertando, né? Senhor, vai que é mais feinha mesmo. Mas é de Deus. Eu falo, moleque. Ele disse, pai, eu morria solteiro. Menino, escapou. Saiu pela tangente. Mas não fica fácil. Não fica difícil, melhor dizer. Escolher um marido, uma esposa. Pode ser a coisa mais linda do mundo, pode ter certeza. Vai beijar e vai virar o Shrek. Esses homens não andaram pelo caminho da obediência. A desgraça das nossas vidas vem por desobediência de coisas óbvias. Coisas que são latentes aos nossos olhos. E mesmo assim nós somos teimosos. Mesmo assim somos teimosos. Eu sei que você ouve isso aqui e talvez você pense, pastor, eu devia ter ouvido isso há 20 anos atrás. Minha vida seria outra. Mas este é o momento. O que você tem que fazer é o que é reto daqui em diante. Porque por pior que pareça a situação, há sim uma maneira do Senhor nos redimir. Há uma maneira do Senhor ter misericórdia de nós. E nós vemos o exemplo de Noemi. Ela se arrepende, mas esse arrependimento não é um arrependimento apenas com palavras. É um arrependimento com atitude. E como que nós sabemos isso? Ela, da desobediência, volta para aquilo que era a vontade do Senhor. Não há outro caminho para mim e para você, meus irmãos. Se você está no erro e sabe que está,
Você não contará com a misericórdia de Deus, a não ser que você se arrependa. E deixar bem claro, arrependimento não é apenas quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Porque chorar e de remorso, muitos choram. Mudar é diferente. Noemi se arrepende, decide voltar ao seu ponto de partida. E o que nós vemos é que Deus de fato foi misericordioso com ela. Não sem marcas, mas Deus foi misericordioso com ela. Então diz a Escritura que depois, Belém, a casa do pão que estava sem pão, daquele lugar nasce o pão da vida. Aquele que não sustentaria o seu povo apenas com alimento sólido, material, mas aquele que salvaria a nação da perdição e da condenação. Pode ter certeza, o mesmo acontece comigo e com você. Se formos fiéis e obedientes ao Senhor, reconhecendo aonde erramos e voltarmos para os trilhos, a misericórdia do Senhor também nos alcançará. Porque é isso que diz o Salmo, que as misericórdias do Senhor hão de nos alcançar. O problema é que nós corremos dela. Queremos ficar na desobediência. Mas se você de fato reconhecer o seu erro, se arrepender do seu pecado, através de um clamor e através de mudança de atitude, você também vai ser alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém, meus irmãos?